Oi pessoal, vou voltar com os vídeos de reações, né? Tem dois aqui no canal, né? Que se eu não me engano é o Especialistas em Mário Ferreira dos Santos, episódio 1, o Piano de Deus. Onde eu respondo o texto do professor Rodrigo Petroni a respeito do Mário Ferreira dos Santos, presente, publicado na edição de 2017 de Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos, pela Realizações, né, naquela coleção Logos, seria o primeiro volume. E tem alguns trechos, alguns textos explicativos a respeito da filosofia do Mário. Petroni estava lá e estava uma porcaria, de responder. O segundo também sobre Mário Ferreira dos Santos, dessa vez chamado Especialistas em Mário Ferreira dos Santos, episódio 2, que tinha pena Megiste, onde eu respondo alguns comentários do professor Carlos Noguet, né, a respeito do Mário propriamente. E eu tô com vontade de voltar, porque é um negócio bem distrativo para mim, uma espécie de terapia, né, e ajuda bastante. Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode colocar no meu canal, né, aqui na descrição, nos comentários do YouTube. Desde que seja um vídeo curto, né? É um vídeo que obviamente eu vou ter alguma coisa a dizer, porque se for um vídeo do Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, eu não vou conseguir falar nada. Eu só ponho um vídeo do Mário mesmo. Ou um vídeo longo, né? Fala, mas eu queria que você reagisse a um vídeo de 3 horas. Pô, não dá, meu. Mas pode ter que ter um trecho nesse vídeo, sei lá, de 10 minutos, né? Que aí você menciona lá, assiste do minuto tal até o minuto tal, eu coloco. Eu faço isso. O vídeo do Nogué, por exemplo, tinha 1h20, eu assisti só 10 minutos de Nogué. Então, é isso. E aqui a gente vai assistir um vídeo chamado A Igreja, o Movimento Feminista, publicado no canal Café Filosófico, CPFL, né, com a socióloga Maria José Rosado, não sei quem é, falando sobre a relação do movimento feminista com a religião, né? Então vamos ouvir o que essa senhora tem a dizer. Houve uma ação forte da Igreja Católica nas periferias das cidades e nas áreas rurais. E as mulheres foram convocadas de alguma forma pela Igreja, nem seria preciso, porque elas estão sempre lá, não é? Aqui eu não sei se ela está falando qual período da história que ela está falando. Será o período medieval, antiguidade tardia, período moderno, período contemporâneo. Eu não sei se aqui é um recorte de um vídeo, porque o feminismo e religião tem 48 minutos, né? Isso aqui é um recorte. Então eu não sei que período que ela está falando. Se for medieval, vai dar problema, vamos ver. Foram uma população importante nesse momento na liderança dessas comunidades. Que a Igreja não aspirava é que essas mulheres que passaram a sair às ruas pelo direito à moradia, pelo direito à saúde, contra o custo de vida que aumentava, os direitos sociais, essas mulheres encontraram-se com grupos feministas, que nesse momento iam também às periferias fazer reuniões com as mulheres da periferia. E cruzaram-se, então, discursos opostos, mas que fizeram com que essas mulheres começassem a reivindicar direitos outros, que não apenas os direitos sociais, mas direitos do campo privado, né? Direitos que elas consideravam que eram direitos devidos a elas. Foi um efeito não esperado pela Igreja, que de repente mulheres católicas da base da Igreja, elas de repente viessem defendendo uma agenda feminista. Não pode ser de maneira alguma um período medieval, né? Que essa senhora está falando. Por mais que... Quer dizer, o período medieval... Não tinha feminismo no período medieval, né? Não havia. Não. Esse movimento é um movimento moderno. Tá? Então, se não me engano, é pós-Revolução Francesa. Tinha algumas mulheres que, sim, eram... Porque na Idade Média se considera o seguinte, né? Ironicamente, a Regine Pernod fala mulheres sem alma, né? Quer dizer, a mulher ali na Idade Média, toda e qualquer mulher tinha uma única finalidade na Terra, né? Que era ser uma sacola de sêmen, né? Só tinha atribuições de reprodução, cuidado doméstico, cuidar dos filhos. Isso é falso.
Todas as mulheres tinham uma vida igual? Não. Algumas mulheres tinham esse tipo de vida, sim, elas não eram obrigadas a ter esse tipo de vida, mas elas, por desejo pessoal, tinham esse tipo de vida. E outras mulheres eram intelectuais, tá certo? Poucas, mas eram intelectuais. Intelectuais católicas, intelectuais, poderia ser até escolásticas, mas uma categoria um pouco inferior em relação aos trabalhos que eram feitos, por exemplo, São Tomás de Aquino ou da Scott, em relação também à complexidade lógica e teológica embutida nos textos, mas eram intelectuais, recebiam uma educação clássica junto com meninos e tal, e se formavam naquilo. Algumas mulheres elas administravam paróquias, elas não rezavam missas, né? Mas elas cuidavam da gestão financeira de paróquias, organizavam feiras, cuidavam de abadias, tinha muitas abadias na Idade Média, julgou-se durante muito tempo que havia cerca de 20.000, um número muito exagerado. Hoje se sabe que na Europa Ocidental havia entre 3.500 a 4.000, é um número um pouco impreciso, que oscila entre essa variação de 500 pontos locativos, mas que apesar de, independente se é 3.500 ou 4.000, vamos colocar 4.000, ainda assim era uma quantidade muito grande, né? 4.000 mosteiros aí, espalhados é uma quantidade bem grande, né? Os monges e as monjas fizeram muito pela Igreja Católica, né? As ordens carmelitanas, até no período moderno, com a Santa Teresa d'Ávila, inclusive doutora da Igreja, né? Criou-se muitos frutos positivos dentro desses seios. Essas mulheres, elas eram referências, elas tinham influência até política, né, dentro da relação da Igreja com o Estado. Então dizer que, por exemplo, todas as mulheres tinham um tipo de vida padronizada e imposta, isso é falso, né? Nenhuma tinha um padrão de vida determinado imposto no sentido contemporâneo da palavra determinado imposto, né? Eram decisões pessoais, porque na época se pensava nisso, não tem por que avaliar isso do ponto de vista moral na medida que se fala de antropologia ou história. O método historiográfico, o método antropológico, nada tem a trabalhar com etimologia ou axiologia, isso é uma área da filosofia, tá certo? Um braço ético, um braço de filosofia moral, isso nada tem que ver com história ou antropologia. Você puxa elementos antropológicos e históricos, mas você não examina eles com esse método. Examina-se como método filosófico, a partir de um dos braços que é escolhido, que no caso seria filosofia moral, filosofia ética, o que quer que seja, e esse tipo de coisa. Agora, se isso acontecia, não é possível dizer, por exemplo, que os homens tinham um preconceito absurdo contra as mulheres e as menosprezavam, né? Porque você teria que explicar essa diferença específica que eu mencionei, né? Então, se é uma norma universal, não pode haver exceções, né? E aí já é uma exceção, então já não é uma norma universal, né? Quer dizer, por modus tollens, você chega a essa conclusão. Então, não dá para saber, né? Agora, se for no período moderno, aí teria feminismo no final do período moderno, mas já não tem muito a ver com a igreja, né? Porque o movimento da Susan B. Anthony, o movimento da Mary Wollstonecraft, seria uma reivindicação de alguns direitos políticos, mas também direitos intelectuais, porque naquela época, diferente do que isso acontecia na Idade Média, as mulheres não podiam frequentar faculdades, coisa que acontecia já no período medieval, né? Em pequena escala, em comparação com os homens, sim, mas acontecia, né? Então eu não sei do que ela está falando, vamos colocar assim, porque não... Termina a ditadura militar, civil-militar, o regime autoritário. Aqui ela já está no Brasil. Não, mas no Brasil nunca teve isso. Relação da igreja com o movimento feminista. A brasileira, ela se reorganiza. Então, ela teve necessidade de uma voz pública, que foi da Igreja Católica, que era, na época, a instituição que era mais preservada das atrocidades do regime e que podia vir falar pela sociedade. No momento em que a democracia começa a se instalar no país, então a cidadania se reconstrói e fortalece-se a sociedade civil e deixa de haver a necessidade de se ter alguma porta-voz desse tipo, não é? E aí, a Igreja Católica, a instituição, tem que se adequar a essa nova realidade, não é? Em que ela deixa esse lugar de proeminência política. Por outro lado, o campo religioso brasileiro se pluraliza muito fortemente e a Igreja Católica começa a rapidamente perder muitas e muitos fiéis. E ela, então, tem que reagir a isso. Tá, deixa eu ouvir isso aqui de novo. Perder muitas e muitos fiéis. E rapidamente perder muitas se pluraliza muito fortemente e a Igreja Católica começa a rapidamente perder
Ah, não sei de onde é que ela tira essa parada não, velho. O movimento feminista brasileiro, ele é extraído a partir de grupos progressistas. Tá, mano, o que acontece, hein? Ah, vai tomar no cu.